Bitfinex, e é importante a gente falar quem é a Bitfinex. A Bitfinex é uma empresa e o principal produto dela não é a corretora Bitfinex. O principal produto dela é uma empresa chamada Tether. É uma empresa chamada Tether. Essa empresa chamada Tether é a principal empresa do mercado mundial que custodia, cria, minta, desminta e tem lá um negócio chamado stablecoin, que é o USDT. Então a Bitfinex, ela começa como uma corretora, só pra gente resumir bem rápido, porque não é a ideia do vídeo, posso até fazer um exatamente sobre isso, mas a Bitfinex em 2014, se eu não me engano, ela foi proibida pelo governo americano de que os seus usuários sacassem para conta corrente, lá nos Estados Unidos. Então o cara que tinha conta na Bitfinex, ele não podia sacar em dólares para conta dele. Foi proibido pelo governo americano. Sabe o que a Bitfinex fez? Cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar um dinheiro pareado ao dólar e vou comunicar com outras corretoras para que essas outras corretoras adicionem essa stablecoin. Talvez não tivesse a ideia de stablecoin ainda, era só uma forma de parear, tá? Mas nós vamos pegar esse token pareado e o cara consegue liquidar numa outra corretora sacando para sua própria carteira. Então foi uma forma, a USDT foi uma forma que a Bitfinex fez para se manter no mercado. Porque o governo falou, cara, eu vou fechar que as pessoas possam sacar para a conta corrente delas o seu Bitcoin, o seu Ether, o que quer que seja. E nós vamos quebrar a Bitfinex. A Bitfinex falou, peraí, para eu sobreviver no mercado, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um token pareado no dólar, onde se ele não consegue trazer para a conta corrente dele através da minha corretora, ele vai mandar para uma outra corretora parceira, uma Poloniex, uma sei lá o que, cara, uma Huobi, que na época não existia Binance, mas uma corretora qualquer, tá? Uma Bittrex, e ele vai trocar esse USDT por USD e vai sacar para a conta corrente. Correto? Beleza. O que eles fizeram? Criaram o USDT. E o USDT virou esse monstro. Hoje em dia você já pode, né? Eles tiraram essa proibição, essa restrição. Você pode sacar o USD para sua conta da Bitfinex nos Estados Unidos tranquilamente, para sua conta corrente, né? Para um banco. Mas o token ficou. E por isso que é importante a gente falar sobre a Bitfinex projetando o Bitcoin atingindo $200 mil em 2025. Porque a Bitfinex é a precursora das stablecoins. E por que eu tô falando de stablecoin? Porque se a gente pegar aqui, peraí, cadê o gráfico? Aqui. Se a gente pegar aqui o gráfico do Bitcoin, a gente vai ver que o preço do Bitcoin, ele lateraliza durante muito tempo em 2024. Ele sobe muito em 2023, início de 2024 ele bate aquele topo histórico em $70 mil, e aí ele dá aquela lateralizada, né? Ele fica muito tempo, praticamente 6, 7 meses aqui, ó, rodando no mesmo valor, para cima e para baixo, mas ele fica rodando sempre aqui entre 50, 60 mil, 70 mil, um pouco abaixo, né? Chegou a bater um pouquinho mais abaixo aqui, chegou a bater 48, topo histórico de 70 mil, mas ele fica nessa zona de preços. E aí nós temos uma alta do Bitcoin absurda a partir, olha só, eu até marquei aqui com essa setinha, a gente começa a ter uma alta do Bitcoin a partir do dia 4 de novembro. Olha que interessante. E aí, a partir do dia 4 de novembro, desse fundinho aqui de $66 mil, o Bitcoin atinge os seus $108.800, subindo mais de 60% em pouquíssimos dias. De 4 de novembro até dia 17 de dezembro, por enquanto, né? Porque eu acho que isso aqui vai mais longe, tá? A Bitfinex também acha que isso vai mais longe. Mas, Felipe, por que você está me falando sobre stablecoin? Por que você está me falando sobre Bitfinex, que é a emissora da UST? Guarda essa informação. E por que você está me falando do dia 4 de novembro? Porque o dia 4 para o dia 5 de novembro, eu estava nos Estados Unidos, estava passeando com a família na Disney, foi a eleição americana. E o Donald Trump foi eleito presidente americano nos Estados Unidos. E as promessas de campanha enquanto candidato, e não como presidente, né? Mas enquanto candidato, as promessas de campanha do Donald Trump eram, cara, nós vamos transformar os Estados Unidos num polo criptográfico. Nós vamos ter uma reserva de 1 milhão de bitcoins. Nós vamos brigar com a China para ter o Bitcoin aqui nos Estados Unidos e vai ser maior polo. Nós vamos tirar o ganho de capital ou seja, diminuir impostos, né? Para quem fizer lucro com Bitcoin nos Estados Unidos. Então, as promessas de campanha dele, ele diz, né? Nós vamos demitir, minha primeira coisa que eu vou fazer é demitir o Gary Gensler, que é o então presidente da SEC, que é um cara considerado anticripto. Há controvérsias, mas ele é um cara considerado que tá barrando, né?
com muitas aspas, ele tá barrando o mercado cripto. Então, as medidas eleitoreiras do Donald Trump foram basicamente o seguinte, cara, nós vamos porrar o Bitcoin. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem uma alta do Bitcoin a partir do dia 4 de novembro. Mas, Felipe, quer dizer que o Donald Trump é o responsável por essa subida? A eleição americana é responsável por essa subida? Sim e não ao mesmo tempo. Porque o grande responsável disso tudo é isso aqui, só. E quem me trouxe esse insight foi o Marcelo Paz, tá? Estávamos trocando uma ideia sobre isso. Falei, cara, eu preciso trazer isso pra minha galera, porque isso aqui é uma informação muito importante. Olha só. Nós temos aqui desde 2022, 2021, o número de stablecoins emitidas pela Tether, o USDT, tá bom? Estamos falando de Tether. Depois a gente pode ir para stablecoins somadas. As stablecoins USDT, tínhamos aqui 39 bilhões de dólares, isso aqui é em bilhões de dólares, tá? Em 2022, o mercado deu uma quedinha, dinheiro saiu do mercado, ele caiu para 28, 2023 ele vai para 38, ou seja, ele equilibra, né, com 2021, 22, e aí nós entramos em 2023, ele dá um salto para mais ou menos 50 bilhões, ou seja, a gente sai aqui de 39, 40 bilhões para 50 bilhões. E olha essa subida quase que vertical, né? É quase que uma subida vertical, né? Você vê que o gráfico tá indo assim, ele tá indo assim, daqui a pouco ele faz isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Então a gente sai de 3 de novembro, um dia antes da eleição americana, tá? Que foi no dia 4, dia 5, se eu não me engano. Então, um dia antes, 2 dias antes que seja, dia 4 de novembro, nós tínhamos 54 bilhões de dólares emitidos no Tesouro da Tether, ou seja, nós temos emitidos 54 bilhões de USDTs, tá? Você vê aqui no meu mouse. E olha só o que aconteceu até dia 17 de dezembro, topo histórico do Bitcoin. Esse valor saiu de 54 bilhões para 76 bilhões. Foram criados 22 bilhões em USDT. Felipe, como assim foram criados 20... Já vou voltar pro gráfico. Mas como assim foram criados em 22 bilhões de dólares? Significa que as pessoas pegaram o seu dinheiro, depositaram no cofre lá da Bitfinex, né, na conta corrente da Bitfinex, /Tether, que é a empresa co-irmã da Bitfinex, né, e falaram, olha, tá aqui $1, desculpa, tá aqui $1, emita $1 contra esse meu dinheiro. Então eu estou te dando para você custodiar esse $1, dólar físico, tá, USD mesmo, e você me dá $1 em stablecoin. Claro que você não faz isso com $1, os caras fazem isso com milhões e milhões e milhões de dólares. Vários players fazendo isso com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. E aí, em um mês e meio que seja, um pouquinho mais de um mês e meio, do dia 4 de novembro de 2024 até o dia 17 de novembro de dezembro de 2024, então passado um mês e meio, o que a galera fez? On-ramp de dinheiro. Esse é um dinheiro, turma, ele é inquestionável. Esse é um dinheiro zerado entrando no mercado cripto. Porque você pode questionar, mas essa galera essa alta do Bitcoin tá subindo porque entrou o Donald Trump. Porque o Michael Saylor tá comprando. Porque a Sardinha tá comprando. Porque não sei quem tá... Você pode fazer esse questionamento. Mas isso aqui que eu tô te mostrando, não tem como a gente ignorar. São 22 bilhões de dólares que entraram no mercado cripto nos últimos um mês e meio. Isso aqui entrou no mercado cripto, tá? E entrou de forma exponencial. Da onde veio esse dinheiro? De possivelmente, tá? Não dá pra gente saber, porque a gente não tem como pegar o CPF, CNPJ de todo mundo que acabou comprando na Tether, né? Só a Tether vai ter esse dado pra falar melhor. Mas fica muito claro pra mim o que tá acontecendo. O grande investidor já estava de olho no Bitcoin enquanto o Trump estava fazendo sua corrida eleitoral. E o grande investidor falou o seguinte, olha, se o Donald Trump for eleito, ele vai porrar o Bitcoin, a hora que ele for eleito, que eu tiver o ok, eu vou botar dinheiro nesse mercado. Então, entrou 22 bilhões de dólares em liquidez no mercado só na USDT. Eu vou mostrar as outras stablecoins, tá? Que foi mais. 22 bilhões de dólares entraram de liquidez assim, ó, injeção de dinheiro na veia, ó. Pegou e injetou dinheiro na veia do mercado cripto. E aí que a gente tem que trocar uma ideia. Por quê? Se 22 bilhões de dólares fizeram o Bitcoin subir 62%,
Tu imagina, isso não é nada, 22 bilhões de dólares, começou a brincadeira. Tu imagina o que pode acontecer com os fundos de pensão querendo botar bilhões no plural, quem sabe até 1 trilhãozinho no mercado, com países como o próprio Estados Unidos dizendo, olha, eu vou comprar 1 milhão de bitcoins. Cara, para os Estados Unidos comprar 1 milhão de bitcoins, ao preço atual, é muito mais do que 22 bilhões de dólares, tá? A gente pode até fazer um cálculo aqui. Deixa eu abrir aqui uma calculadora. Vamos supor que a gente pudesse pausar o preço, tá? Obviamente, o governo comprando o preço vai subir, porque é uma escassez, né? Oferta e demanda. Muito mais gente procurando compra, menos gente procurando vender, o preço sobe. Tá? Então vamos lá, vamos botar lá 1 milhão de bitcoins. Obviamente, o governo não vai fazer isso de um dia para o outro. É uma sequência que eles dizem que querem fazer em 5 anos, tá? Mas vamos lá. Se a gente congelasse o preço do Bitcoin agora em 101.900 dólares, que é o preço atual, e a gente multiplicasse 1.000 milhão por 1 milhão de Bitcoins, se a gente multiplicasse, a gente estaria falando de 101.967 dólares. A gente está falando que o governo americano, para cumprir essa meta de 1 milhão de Bitcoins, teria que botar 1.000 milhão bilhão. 101 bilhões de dólares. Olha o que eu tô falando para você. Se a gente pudesse, hipoteticamente, pausar, congelar o preço do Bitcoin, não pode. Se a gente congelar o preço do Bitcoin agora em 101 mil dólares, só o governo americano, para cumprir a meta dele de 1 milhão de Bitcoins nesse fundo estratégico deles, ele teria que desembolsar 101 bilhões de dólares. Só que eu acabei de mostrar para você que 22 bilhões de dólares, 22 bilhões de dólares fizeram o preço do Bitcoin sair de 66 mil dólares para 108 mil dólares. Você tá entendendo o que eu tô falando? O governo americano injetaria 5 vezes mais se o preço pudesse ser congelado. Porque ele vai comprar em 101 mil dólares, o preço, todo mundo comprando, o preço vai para 110. Ele vai continuar comprando em 110, o preço vai para 120. Então, esse valor aqui seria estratosfericamente maior. Digo que seria o dobro ou o triplo, tá? Mas vamos hipoteticamente fazer esse exercício, repito. Porque eu sei que vai ter alguém nos comentários, não dá para travar o preço. É um exercício que a gente tá fazendo. É claro que não dá para travar o preço, né? Mas se o governo americano introduzir 5 vezes mais dinheiro no mercado cripto, irmão, isso aqui vai aumentar demais. Eu tô dizendo pra você, cara. E é por isso que a Bitfinex, que é uma empresa co-irmã da Tether, são os mesmos sócios, né? Paolo Ardoino, entre outros caras, estão projetando o Bitcoin para 200 mil esse ano de 2025. Porque eles têm esses dados com muito mais precisão do que eu tô te trazendo sobre a quantidade de stablecoin sendo geradas. E essa stablecoin sendo gerada é dinheiro novo, é dinheiro do mercado financeiro tradicional vindo para o mercado cripto. E aí, isso aqui eu tô falando só de USDT, tá? Vamos pegar todas as stablecoins segundo aqui a CryptoQuant? O movimento é o mesmo. Só que a gente sai de 84 bilhões de dólares em novembro, 83, vamos arredondar 84 bilhões, para 111 bilhões. A gente tá falando de praticamente 30 bilhões de dólares que entraram, assim, a injeção de dinheiro na veia do mercado cripto. Isso eleva o Bitcoin de 67 mil dólares para 108. Se isso aqui continuar, turma, se essa impressão de dinheiro aqui, se essa emissão de stablecoin oriunda de novos dinheiros entrando no mercado cripto continuar, cara, nós vamos ver o Bitcoin em 200 mil dólares em 2025, como a Bitfinex está projetando. E eu vou te falar, se isso aqui continuar, esse 200 mil dólares pode ser uma projeção pouquíssimo otimista, hein? Pouquíssimo otimista. Além de, eu nem vou colocar outros sabores aqui nesse vídeo, nem vou colocar que a galera não para de comprar através de ETFs, tá batendo recorde histórico, acabou de sair, de superar os ETFs de ouro. Porra, o ouro é um ativo milenar, cara. Os ativos sob gestão nos ETFs de Bitcoin superaram os de ouro. Irmão, isso é muito forte. Eu nem vou colocar isso, nem vou botar essa conta na equação, que tem muito institucional e sardinha comprando demais. Eu não vou colocar nessa equação que o governo brasileiro está querendo ter uma reserva em Bitcoin, reserva estratégica em Bitcoin, que El Salvador está ampliando cada dia mais sua reserva estratégica em Bitcoin.
que a Polônia está cogitando ter uma reserva estratégica em Bitcoin. Rússia está cogitando. Desculpa, a gente trouxe aqui já o Vladimir Putin disse, quem que pode parar o Bitcoin? Ele mesmo responde, ninguém. Ninguém pode parar o Bitcoin. Isso já é um indício. E parlamentar francês lá no parlamento europeu dizendo o seguinte, vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Já estão cogitando a China ter também uma reserva estratégica de Bitcoin. Cara, eu nem tô colocando isso aqui no vídeo, hein? Olha, turma, eu não sei te dizer como é que vai ser o futuro. Eu não sei te falar se o Bitcoin, se o topo do Bitcoin foi esses 108 mil dólares e nunca mais. Eu não sei. Mas, cara, tá tudo indicando aqui pra mim que talvez nos próximos anos, no plural, esses 200 mil dólares fique pequeno, hein? Eu acho que esses 200 mil dólares, nos próximos anos, no plural, pode ficar pequeno, hein?